Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vocês, todos vocês com suas respectivas famílias. Para mim sempre é uma honra poder chegar aqui e comunicar vida para vocês através desse canal, o canal do Culto Racional, ok? Vamos trabalhar para que de alguma forma o Espírito Santo possa te dar o entendimento e a clareza na simplicidade que é a mensagem do Senhor Jesus e a sua palavra, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre estrutura, sobre base. Mais precisamente, vamos usar o termo fundamento. E o fundamento significa o alicerce sobre o qual a gente constrói, não é isso? Constrói uma ideia, qual o fundamento dessa ideia? Constrói uma tese, qual o fundamento dessa tese? Constrói um ambiente, uma casa, né? Qual o fundamento disso? Ok. Vamos falar sobre isso porque no final você vai entender algo muito bacana que tem tudo a ver com aquilo que nós buscamos de Deus, tá certo? A estrutura e a base. Vamos lá. O texto que nós vamos usar hoje é o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Quero trazer à memória uma passagem conhecida. Jesus fala dos dois fundamentos, né? Do homem que construiu a sua casa na areia, sobre a areia, e o outro que construiu sobre a rocha. Eu vou só ler aqui o texto para você e fazer então expor essa mensagem para que você possa entender o fundamento, ok? Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que fora edificada sobre a rocha. Deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, aqui nós temos dois tipos de pessoas. Esses dois tipos de pessoas têm algo em comum, algumas coisas em comum. Por exemplo, os dois ouviram a mesma palavra, porque Jesus aqui ele fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato. O que eles têm em comum é que os dois ouvem a mesma palavra, ok? Muito bem. A outra coisa em comum é que os dois trabalham na construção de uma casa, ok? A outra coisa em comum, ou as outras coisas em comum, é que a chuva que caiu para um, caiu para outro. Os rios que transbordaram para um, também transbordaram para o outro. E os ventos que sopraram e deram com ímpeto contra a casa, a construção de um, também deram com ímpeto e foram contra a construção da casa do outro, ok? Então isso eles têm em comum. As diferenças são, um deu ouvidos, né? Praticou aquilo que Jesus ensina, e o outro, a palavra, e o outro não praticou. A outra diferença é que um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, falando aí de fundamento, ok? E também o resultado final, que é uma casa, uma construção permanece e a outra construção, ela desaba sendo grande a ruína. Ok, e onde eu quero chegar com essa mensagem? Eu quero falar com vocês sobre fundamento, alicerce, rocha. Você sabe que a rocha, aqui o Senhor Jesus, ele figura a rocha como aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Então a construção que ele faz, ele usou aqui a figura de uma casa, mas vamos falar de construção, porque a gente constrói ao longo da vida. A gente constrói uma educação, porque nós estudamos, né? A gente constrói um casamento que começa com relacionamento, no namoro, no noivado, no casamento. A gente constrói a educação de filhos quando eles vêm, né? Engravidou, tem um filho, então você tem que trabalhar na construção da educação daquele filho. Você trabalha na construção da sua vida profissional, porque aí você vai fazer curso, você vai fazer uma faculdade. Quando você não faz a faculdade, você faz algum curso técnico. Então, você trabalha na construção, sempre na construção de algo. E até mesmo na construção de relacionamentos com pessoas. São amigos,
são relacionamentos com clientes, no caso de pessoas que trabalham com vendas, trabalham com público. Enfim, são vários tipos de construções que nós fazemos, ok? Então, falando aqui sobre a construção de um relacionamento com Deus, e depois desse relacionamento com Deus sucessivamente, porque quando você tem prioritariamente um relacionamento com Deus, e aí as outras coisas vão ficar mais simples de você poder construir, tá certo? Bom, então Jesus fala de um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O fundamento daquela casa era a rocha. O outro, ele não praticou a palavra. Então quem não pratica a palavra está construindo. Toda a sua construção é sobre areia. Por quê? Porque virão as intempéries. Virão, por exemplo, a chuva. Ele usa figuradamente a chuva, ele usa os rios, ele usa os ventos. Normalmente são situações que realmente vêm para destruir uma construção. A moral da história aqui é que os problemas virão. Os problemas virão. E quando os problemas vêm, eles vêm para dar com ímpeto contra aquilo que nós estamos construindo. Quantas pessoas que elas perderam tudo na pandemia? Não é verdade? Quantas pessoas que estão perdendo seus casamentos, relacionamentos por conta de incompatibilidade, ou por conta de traições, ou por conta de problemas com vícios? São N problemas, que a gente chama aí dos ventos que deram com ímpeto contra aquela construção, contra aquele casamento, contra a educação dos filhos, que a mãe cria os filhos para um objetivo e os filhos viram a cabeça, se tornam pessoas ruins, não se tornam pessoas boas para a sociedade. Isso envergonha os pais, não foi para isso que eu criei, e aquela situação toda que a gente vê que vieram para destruir aquela construção. Isso é difícil, é muito difícil. Mas o fato aqui que nós queremos falar e passar para você é sobre o fundamento, é sobre a rocha, o alicerce. O alicerce daquilo que nós queremos construir para a nossa vida, seja em que âmbito for, mas sobretudo a vida espiritual, não pode ser um alicerce externo, uma coisa secular. Tem que ser algo realmente que vai te dar base para você colocar a sua vida ali sem medo, porque os problemas virão, as dificuldades virão, a situação vai, sabe, aquele intitula, ele figura como chuvas, os rios que transbordam, os ventos que dão com ímpeto contra aquilo que está sendo construído. Se a base não for o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele é figurado aqui na Bíblia como rocha, a rocha eterna, a nossa rocha é o Senhor Jesus. Ele tem que ser a base, eu vou provar isso para você nos próximos textos, nos próximos vídeos, tá? Que Jesus é a rocha, isso está na Bíblia, vou mostrar para você que ele é o alicerce, eu vou provar para você na Bíblia, ok? Então, ele é o alicerce, ele tem que ser a rocha. Nós vemos pessoas defendendo muito sistemas de religião e aquela coisa toda, tradições, que nada tem a ver com Cristo, que nada tem a ver com a rocha, que nada tem a ver com o alicerce, o fundamento legítimo e original, que Jesus tão simplesmente aqui, ó, com simplicidade nos ensina, que ele é a rocha, que ele é o fundamento de qualquer construção. Ele usa uma casa aqui como construção e usa os problemas como a chuva e o rio e os ventos como problemas. Mas isso você pode abrir o leque. Como eu disse lá no início do vídeo, trabalhamos na construção da vida, não é verdade? Em vários tipos de construção. Então, quando é que Jesus é a sua rocha? É quando você frequenta um templo? É quando você frequenta uma instituição? É quando você ocupa um cargo dentro delas? É quando você, como é que eu posso falar, faz parte de um grupo? Não. Quando é que você então faz de Cristo a sua rocha? Quando é que ele é a rocha? Quando é que como é que você pode dizer assim, ó, poxa, eu estou construindo isso aqui, meu casamento, a educação dos meus filhos, a minha vida profissional na rocha? Quando é? Quando você ouve as palavras de Cristo, estou falando palavra de sistema nenhum, de Cristo, as palavras, os ensinamentos dele, e pratica. Simples assim. E pratica. Quando você ouve e pratica, então você está construindo, seja lá qual for o âmbito da sua vida, você está construindo sobre a rocha. Tá certo?
Nós vamos parar aqui com esse vídeo agora, ok? Nós vamos ficar por aqui e vamos dar sequência nesse vídeo no próximo, ok? Nós vamos provar para você no próximo que Jesus é a rocha e que ele é o alicerce, ok? Tá certo? Vai ser muito bacana, eu não vejo a hora de chegar o próximo vídeo, tá bom? Se ajudou você de alguma forma, então você compartilha esse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se não tem problema, compartilhe aí, tá bom? Pra gente fazer chegar essa pequena série a outras pessoas também, tá bom? Qual foi a moral da história então? Pensa, eu quero construir algo na minha vida. 2021 as pessoas fazem planos, já deixei os vídeos falando sobre planos, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Você tem Jesus como alicerce, como rocha, virão as chuvas, virão. Os rios vão transbordar? Vão. Os ventos vão dar com ímpeto contra a minha construção, contra aquilo que eu estou procurando, pretendendo construir? Vão. Não tenha dúvida que vão. Mas você vai permanecer e o que você constrói vai permanecer porque é sobre a rocha. Isso é interessante. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, dando sequência a essa pequena série. Com licença.